Então vamos continuar com o nosso papo e aí a gente estava falando sobre preservação, né, professora? Sim. Então, a ideia que eu defendo assim sobre preservação, na verdade, é uma ideia meio que pouco aceita, né, no campo da pesquisa. Eu não sei como a Áurea e a Antônia pensam sobre isso, mas na minha percepção, assim, é uma coisa que não deve partir do poder público, nem deve partir dos pesquisadores gerarem ações de preservação. Se os brincantes ou a gente que faz a cultura popular não se interessa por isso ou não tem uma identidade com esse artefato cultural, esse bem cultural. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se não há sentido mais para as pessoas fazerem determinada prática cultural, não é o governo do estado, não é a prefeitura, não são os pesquisadores que devem chegar para esse brincante, para esse produtor cultural e dizer o que eles têm que fazer. Um exemplo muito emblemático da nossa cultura é o pandeirão de nylon e o pandeirão de couro, né? Que por muitos anos houve uma discussão acadêmica, né, ferrenha sobre o pandeirão de nylon, porque descaracterizaria a cultura popular, né? O boi de matraca não poderia ter. Isso era uma perversão, uma heresia contra a tradição, né? No entanto, há uma justificativa muito simples por parte dos brincantes, que dizem assim, como é que a gente vai reunir 100 pessoas para tocar tambor debaixo de chuva e afinar esses tambores, esses pandeirões, né? Vocês não pensam na dificuldade que a gente passa para fazer isso? No entanto, o que eles dizem também, por uma justificativa mais tradicional, nós mantemos os pandeirões de couro, por quê? Porque é bonito, porque é tradicional, porque nós queremos mostrar para o turista, porque nós queremos manter o que nossos antepassados deixaram para a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um diálogo maior com a modernidade, porque a gente precisa atender certas questões que são de gravar em estúdio, né? De se apresentar em palcos, e muitas vezes o pandeirão de couro não responde a isso. Compromete a qualidade, né? E aí, por mais que tenha um som específico, né, que o pandeirão de nylon não vai ser igual, mas que atende às necessidades do momento. Da mesma forma, as brincadeiras, quando estavam situadas no interior do estado, né, a maior parte dessas brincadeiras que a gente conhece hoje, que fazem o São João de São Luís, vêm do interior do estado. Então, antigamente não havia esse acesso a certos produtos, a certos materiais para se produzir uma roupa de bumba-boi, né? O brilho, o paetê, né? A pena colorida, as coisas que são mais atuais, apareceram recentemente e tem a ver também com a mudança desses grupos do interior para a cidade. Que isso é natural que acontecesse, né? Porque o acesso a outros materiais, mais ligados à indústria, mais ligados ao comércio, né? Como é que a cultura popular, ela parte do mundo vivido das pessoas, né? Tem uma relação muito grande com o que se vive e o que se faz como arte. Então, eles não vão inventar ou iriam para o interior buscar, por exemplo, materiais lá, né, da região do Munim, da região de Guimarães, da Baixada e tal, para fazer produtos que vão se apresentar na cidade, e na cidade as pessoas querem ver brilho, na cidade as pessoas são filmadas pelas câmeras. Querem ver a beleza, a vão passar na estetização, telinha, né? e tal. Então, há toda essa relação. Não dá para a gente pensar apenas em preservação de uma forma assim, verticalizada e autoritária, né? Que muitas vezes o discurso das políticas públicas acaba sendo isso. Não, você não pode fazer isso na sua brincadeira popular, você não pode fazer isso no seu grupo, porque vai descaracterizar. Então, eu parto da ideia assim, de que se é cultura, ela comunica, e se comunica, ela se modifica de acordo com as dinâmicas sociais, né? Eu acho que é impossível manter essas brincadeiras tal qual era no passado, mas a gente pode ter um cuidado com isso, né? Eu vejo assim, é como uma nascente, né? Ela é nascente, corre, se transforma em rio, com a mata preservada, mas a gente também hoje, apesar de você precisar de mais e mais terras para a agricultura, preservar aquela nascente. Então, eu acho que o mesmo raciocínio pode ser usado para a cultura popular.
é necessário preservar e sempre vai haver aqueles grupos que são mais tradicionais, né, como Pindoba, como Guimarães, mas assim, e a gente tem que tomar um cuidado, porque eu vejo que existem brincadeiras que estão avançando para outra coisa, que já se transformaram em outra coisa, que não é mais um Bumba Meu Boi. Já está muito próximo, né? Já é outra coisa. Perdeu a essência, será? Descaracterizou. Uma Acho que ela tá descaracterização, seja no ritmo, seja na música. Das né? influências de outras culturas, né? Exatamente. Para tornar Escola a de coisa mais samba. animada, né? Eles vão descaracterizando, né? Mas aí eu acho que, e isso é uma função do poder público, eu acho que no sentido de estar sempre, e também nós, né, de estar sempre vigilantes para isso, né? É uma riqueza muito grande que nós vamos perder se nós não soubermos cuidar, né? E você vê que é passível de se perder, de se transformar em outra coisa que não. Então, a gente tem sempre que estar vigilante a respeito disso. Agora, não de uma forma autoritária, né? Porque isso a gente não vai conseguir, né? Tem que ser fazendo um trabalho, orientando, dizendo da importância de se manter. Por exemplo, eu vejo coreografias que não tem nada a ver com Bumba Meu Boi, né? Então, aí é que está o Estado e nós, né, teríamos que ter um cuidado com o Bumba Meu Boi durante todo o ano, de fazer cursos de música para iniciar os novos, Seria um bom em outra programação, que não seja só o São João, né? Exatamente, mas não fazermos, mas estimularmos, né, que o poder público fornecer instrumentos musicais, dando esse apoio às brincadeiras, não somente na época junina, mas o ano inteiro, né? Uhum. Assim como os barracões no Rio de Janeiro, é uma produção, não é só em fevereiro lá, é o ano inteiro. Se o turista for num barracão, tem toda uma produção daquele material, é preservando aquela estrutura. O Bumba Meu Boi de Maracanã, que foi o que eu pesquisei, eu posso falar com mais autoridade, né, em relação a ele, começa as atividades de produção depois do carnaval. Imediatamente tem todo um depois do carnaval. planejamento, né, o cronograma. Então, eles chamam de ciclo anual do boi, né? Que começa após o carnaval, aí eles começam fazendo o quê? As indumentárias, bordando, vendo que instrumentos musicais ainda estão bons, reformando outros. Então, eles ficam ali desse período, final de fevereiro até meados, né, final de maio, mais ou menos, final de maio, ensaiando e produzindo instrumentos e bordados, né? Já em junho, aí no dia 23 de junho tem um ensaio que eles chamam do batizado, né? Mas tem vários ensaios prévios nos sábados anteriores, né, do mês de maio e junho. Aí, ou seja, tudo isso agrega pessoas, né? Chama pessoas. E aí não é só o boi, aí tem a radiola de reggae que toca no barracão da frente, tem o vendedor de água, de cerveja, de churrasquinho, né? Tem as pessoas... Exatamente, tem os grupos de pesquisadores que nesse momento também vão para os ensaios, né? Para observar, participar daquilo ali, entender os rituais, que são momentos importantes da ritualística pré-espetáculo, né? Que é o ensaio em que a comunidade não está caracterizada, que eles estão mais próximo ainda da realidade vivida deles. Esse ritual, professora, o pesquisador, o fotógrafo, o profissional que trabalha com audiovisual, ele vai repassar, ele vai manter essa tradição para a população que não participa muitas das vezes, na maioria, né, não pode ir, na maioria das vezes, desse pré-ritual. Aí entra a importância de um profissional, um historiador, um comunicador, um profissional que trabalha com audiovisual, que possa documentar isso para que possa repassar. Existem duas linhas. Esse profissional para repassar para uma população maior a história, esse ritual, essa forma, esse acontecimento, assim como o brincante que está no seu barracão, que tem que manter essa tradição, repassar essa herança de pai para filho. E eu percebo que para o nosso mercado existe esse profissional, mas para nós produzirmos isso requer um custo.
E quando temos esse projeto, esse custo, muitas das vezes, para que isso? Não, nós queremos vender essa tradição de uma forma para chamar o turista, de uma forma mais comercial, Não é de à uma toa comunicação criativa. Não é uma visão para manter a tradição, para repassar para as outras gerações ou para essa geração que está aqui, para essa contemporaneidade. Eu me preocupo muito com isso, com a imagem que é produzida, não uma imagem comercial, é uma imagem voltada para a tradição, como a professora falou, da descaracterização. Se nós vasculharmos o boi de Axixá, o boi de Nossa. Morros, É de chorar. uma imagem fotográfica, um registro fotográfico de outrora, daquele tempo, daquele passado, e compararmos com a contemporaneidade agora, olha o que foi descaracterizado. Nossa. Gente, mas vamos pensar o também. boi de Axixá é assim... Tá uma É de descaracterização. chorar. Quem conheceu o boi de Axixá? E eu acho que poderia ser por aí mesmo, porque se eles vissem o que eles fizeram, O que eles eram. com o boi, né? E o que estão o que agora. estão, A minha nossa, visão é um pouco mano. distante assim, da de vocês. Eu não entendo como Nossa. descaracterização. Vixe, Eu entendo Mari. como uma mudança que alguns grupos, todos os grupos, aliás, têm. Só que alguns em uma maior medida e outros numa medida menos acelerada. Mas que vai acontecer com todos. A gente não pode querer ter um olhar... a brincadeira, por exemplo, de Morros, né? Que ela se encontra num determinado estágio. Hoje a gente não pode querer que seja da mesma forma que era antes, porque a gente vive num outro momento, né? Então eu não entendo como descaracterização, acho que é só a perspectiva que é diferente, eu entendo como um hibridismo. Ou seja, mistura, como a professora falou ainda há pouco, porque parecem grupos, alguns grupos de boi já não parecem boi, é porque talvez possam nem ser boi mais daqui para frente, eles podem se transformar em outra coisa, como o hibridismo cultural diz, olha, a gente junta releituras daqui de uma cultura e de outra e se transforma numa coisa totalmente nova. Se nós formos parar para pensar, o Bumba Meu Boi nem existia. Quando ele foi criado também como uma mistura de vários elementos, né, de matrizes culturais diferentes. Mas esse híbrido não é trazer um novo. Ele deixa de ser quem ele é, tá? Aquela essência dele, se coloca mais alguns elementos e se transforma em um novo. Então, assim, pelo lado de pesquisa, de observação, minha visão de fotógrafa, de pesquisadora, de observadora na área visual, na área da fotografia, eu tenho percebido que é uma transformação, é trazer um novo, se descaracteriza. Volto à fala, se nós pegarmos, vasculharmos um material fotográfico, audiovisual, do boi de Axixá, do boi de Morros, e compararmos com agora, eu vou pegar só um elemento. Nós não tínhamos índios. Hoje já foi inserido um item dentro mas no boi dessa... de Santa Fé tem índios e é considerado tradicional. Mas só que São índios. Sim, mas só que o índio que lá está é um índio que ainda perpassa, traz toda aquela sua tradição. Não é um índio musculoso, não é um índio... é uma construção. Áurea, as tradições são inventadas. O que é tradição hoje foi construída há muito tempo atrás. E o que vai ser tradição daqui a 50 anos pode estar sendo construído hoje. Entendeu? As tradições, elas são reelaboradas o tempo todo. Não tem como a gente querer segurar esse processo, né? É até um historiador, Robensbaum, né, que fala sobre isso, da tradição inventada. Claro, as tradições são inventadas. Que elas são reconstruídas. E a gente, lógico, eu entendo essa visão da descaracterização, porque dá medo da gente perder o que se tem hoje. Mas a gente não pode controlar o mundo, né? A gente não tem como controlar. O que a gente pode fazer é, no máximo, registrar, conversar com as pessoas, documentar buscar isso. entender essas mudanças, né? Por que está acontecendo? Tem um fundo de por que o boi de Morros se transformou no que é hoje. Há um fundo. Por quê? Porque existem vários fatores. O Lobato, né, que é o diretor do boi, ele é uma pessoa altamente midiática, articulado politicamente. O Bumba Meu Boi, quem dança o Bumba Meu Boi de Morros hoje em dia não mora mais em Morros, está aqui nas academias do Coatrac, da Coab, da Coama, né? As pessoas que fazem parte do Bumba Boi de Morros moram em São Luís. O Nina Rodrigues o que também tem sua família em Morros, ou que tem algum conhecido em Morros. Mas eu discordo da ideia de que não há tradição em Morros. Há tradição em todos os grupos. Só que são tradições que eles adaptam de acordo com
as suas necessidades de produção da brincadeira, entende? Então, se você for visitar, por exemplo, a família de Lobato em Morros, eles fazem o batizado do Bumba Boi, né? Eles buscam, eles têm uma justificativa altamente familiar para a existência do boi, é uma mesma família que dá manutenção, né, da brincadeira há anos. Então, mesmo aqueles bois que a gente acha, né, tem a tendência de achar, esse é espetacularizado, esse é parafolclórico, que é um termo que eu abomino, parafolclórico, né? Mesmo esses, eles vão ter uma justificativa de uma tradição que para eles faz sentido, entendeu? Pode ser que para a gente, para quem está enxergando essas mudanças bruscas, né, essas rupturas, não entenda, mas que para eles faz sentido. Mas eu percebo que essa mudança, ela tem que ser falada, ela tem que ser discutida, divulgada, discutida, exatamente. levada para a academia, levada para o ensino médio, ensino fundamental. Porque muitas vezes criança, o que assusta é isso. Ela vai conhecer isso, ela não vai conhecer o passado. E o passado é rico. É rico demais. Então, Tem muita história para se contar Eu ali. acho que aqui a gente tem um ponto em comum, que é justamente Tá assim, aí. do registro, né, do Isso. conhecimento, da divulgação do A conhecimento. publicização desse conhecimento que Exatamente. não é feito nem pelo poder público e nem pelos próprios brincantes que não têm esse Exatamente. recurso. Gente, o E papo tá nós- maravilhoso. Mas... A gente até esqueceu que estava num programa de TV. Gente, muito obrigada. Nada. Agradeço demais a participação de vocês, viu? Bom, esse assunto dá para muitos outros programas, né? Rende bastante. Chegamos ao fim desse programa Ângulos e Ideias. Se você quiser rever esse e outros nossos programas da TV UFMA, acesse nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!